Para nos ajudar a perceber o que aqui está em causa, é nosso convidado, o advogado Pedro Marinho Falcão. Doutor, bom dia. Bem-vindo. Podemos, de alguma forma, estabelecer alguma relação de causalidade entre a recusa da pulseira eletrónica e a manutenção da medida de coação já existente? A causalidade é direta. O Ministério Público propõe a prisão domiciliária com o pressuposto da vigilância eletrónica. José Sócrates expressamente recusou a aplicação da pulseira para a vigilância eletrónica e, imediatamente, o Ministério Público entendeu que não tinha solução alternativa senão a prisão preventiva. Portanto, a prisão preventiva surge como consequência direta da recusa de José Sócrates na vigilância eletrónica, que era a solução que lhe permitiria ficar em prisão domiciliária. E, portanto, o Ministério Público entendeu que sem vigilância eletrónica não estaria acautelado o perigo de fuga, logo, a consequência foi, então mantém-se em prisão preventiva. Olhando para esta decisão e para os pressupostos que estão na base dessa prisão preventiva, eles não poderiam estar em risco se de facto se concretizasse uma prisão domiciliária com pulseira eletrónica? Bom, há duas razões, segundo o despacho do Ministério Público, que determinariam a prisão domiciliária. Por um lado, a perturbação do inquérito, por outro lado, o perigo de fuga. Embora o perigo de fuga seja diminuto, pelos vistos ainda existe. E, portanto, se existe, é preciso acautelá-lo. Qual é a forma de acautelar o perigo de fuga em prisão domiciliária? Ou com vigilância eletrónica ou com vigilância policial. O Ministério Público entendeu que a única solução era a vigilância eletrónica. Não foi aceito, ficou em prisão preventiva. Porque, repare, se o único propósito fosse acautelar a perturbação do inquérito, não era preciso a vigilância eletrónica, porque a pulseira que é aplicada não tem nenhuma conexão com a perturbação do inquérito. A vigilância eletrónica só foi introduzida porque havia, ainda assim, perigo de fuga que só seria acautelado com a vigilância através deste tipo de dispositivos de controlo à distância. Mas porquê é que não podemos então equacionar esse cenário de José Sócrates ir para casa, aguardar julgamento em casa, com um dispositivo policial à porta? Bom, essa é que é a grande dúvida. Por que razão é que o Ministério Público se entende que há perturbação do inquérito, ou perigo de perturbação do inquérito? Se o Ministério Público entende que há, ainda assim, perigo de fuga, por que razão não propôs a prisão domiciliária com vigilância policial, que é a vigilância física através dos órgãos de polícia criminal? E isso é perfeitamente possível. Portanto, a dúvida que nos fica, e é de facto uma questão que tem que ser equacionada e que provavelmente vai sustentar o recurso que vai ser interposto, já anunciado, para a relação de Lisboa, é saber porque é que entre a prisão domiciliária com vigilância eletrónica recusada e a prisão preventiva não se escolheu uma solução alternativa intermédia, que era a vigilância, que era a prisão domiciliária com vigilância policial. Porque esta solução era perfeitamente possível. Ou se não era possível, o Ministério Público tinha que equacioná-la e dizer porque é que não era possível. Porque, repare, a vigilância policial pode, de facto, naquele caso concreto, não ser execuível. Basta que seja um prédio com várias saídas, com várias entradas e que não permita assegurar efetivamente a permanência do arguido na sua habitação. Mas esta solução, na nossa perspectiva, tinha que ser equacionada, porque, sendo a prisão preventiva a última medida e a mais grave, o Ministério Público e o próprio juiz, quando mantém a prisão preventiva, têm que ponderar por que razão é que não equacionam soluções alternativas, nomeadamente a prisão domiciliária, com vigilância policial. E tanto quanto sabemos, porque o despacho não é público e, portanto, estamos a raciocinar com aquilo que a comunicação social nos traz, tanto quanto sabemos, essa solução não foi equacionada e essa é que é a grande incógnita. Por que razão não se propôs a domiciliária com vigilância através da PSP? Doutor, mas um inquérito não pode ser perturbado através do recurso a telefones, novas tecnologias, internet. Pergunto se isso de facto puder acontecer, quem controla, no contexto de uma prisão domiciliária, o acesso a meios de comunicação? Pode, mas pelo visto para o Ministério Público essa não era preocupação. Portanto, não era preocupação que ele propôs que José Sócrates ficasse em prisão domiciliária com vigilância eletrónica. E a vigilância eletrónica apenas acautela o perigo de fuga, não acautela o perigo da perturbação do inquérito. Isto significa duas coisas. Significa, em primeiro lugar, que o Ministério Público entende que a investigação está já numa fase em que provavelmente não é possível uma grande interferência do arguido na recolha de informação. E, portanto, já não estão a recolher, estão a tratar a informação. E se já estão a tratar a informação, ela está nos órgãos próprios e, portanto, o arguido já não pode perturbar a recolha de informação e a recolha de prova.
Mas também significa outra coisa. Significa que o Ministério Público entende que, em função das circunstâncias concretas, não se justificando a preventiva e apenas a domiciliária, sendo o perigo de fuga diminuto, esta solução tinha que ser perfeitamente pensada, ponderada e considerada, e foi aquilo que se fez. Ou seja, esta decisão do Ministério Público de inicialmente colocar José Sócrates em prisão domiciliária dá-nos a ideia de que o processo já está numa fase quase terminal em termos de recolha de informação e, portanto, tudo indica que a acusação será dentro do prazo legal, que, como sabemos, é 1 ano após a detenção que ocorreu em novembro de 2014. Dr. Marinho Falcão, muito obrigada. Muito obrigado, bom dia.